No ano de 2026, um menino de 8 anos e seus amigos estavam brincando no quintal de sua casa. A casa estava toda decorada. Afinal de contas, não era uma tarde qualquer. Joãozinho, o menino dono daquela casa, estava cumprindo aniversário, exatamente 8 anos naquele dia. E para comemorar, ele chamou todos os seus amigos para a sua casa. A mãe dele preparou um bolo lindo, com decoração que ela tinha aprendido a fazer numa conta do TikTok. O pai fez um ótimo trabalho. Ele colocou bexigas e bandeiras por todo o quintal. Tudo estava indo muito bem. Mas, de repente, uma tropa especial da polícia invadiu a casa, atropelando tudo. Enquanto 2 policiais imobilizaram e algemaram Joãozinho, os outros varreram o lugar, puxando bandeiras, estourando bexigas e até jogando bolo do Joãozinho no chão. Acontece que Joãozinho, na sua inocência, havia cometido um erro gravíssimo, porque ele escolheu como tema da sua festa de aniversário a Copa do Mundo da FIFA. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 119 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou The Nigel e falo diretamente do Sertão Andino. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio, né? Aqui durante essa grande festa que é a Copa do Mundo e que já temos finalistas, que no domingo, né, vai jogar Argentina e Espanha. E isso também, acho que mais para o final do episódio até vou comentar, porque tá dando muita briga da galera que é contra a Argentina, da galera que é a favor da Argentina, da galera que fala que tá tudo certo para a Argentina ganhar, que estão roubando para a Argentina ganhar. E tudo mais que tem nessa Copa. Mas o tema principal que eu quero cobrir no episódio de hoje é essa parte, esse efeito Streisand generalizado que está causando a FIFA, tentando né, não deixar que ninguém se aproveite da Copa do Mundo para fazer nada, né, mesmo para uso não comercial. E então tá causando aí bastante repercussão. E acaba causando mais repercussão às marcas que são banidas do que às marcas que realmente são patrocinadoras oficiais. Ou seja, em vez de você ficar prestando atenção lá em quem são as marcas que realmente está patrocinando, você fica buscando quem são as marcas que estão sendo banidas, né? Então, tem o caso dos estádios, né? Nos Estados Unidos, os estádios todos são patrocinados por marcas. Então você tem o estádio Gillette, você tem o estádio MetLife, o estádio Levi's. E eles estão tendo que cobrir as marcas, não pode ter marca. Então as marcas, né, não pode ter o logo do estádio. E também, que nem como parte, o Burger King, que tentou fazer uma campanha que envolvia a Copa do Mundo, né? Porque é isso, todo mundo quer fazer isso, né? Então, se qualquer lugar que você tá, o assunto é Copa do Mundo. Então, mesmo o trailer de Dogão da esquina, ele colocou lá um cartaz de o Dogão da Copa, ou então tem lugar fazendo, dependendo do dia, né, restaurante, serve o prato da seleção que tá jogando o dia. E é o tipo de coisa normal. E é o tipo de coisa que quando uma instituição vai atrás de punir essas coisas, né, quando ela vai atrás de punir, quê? O que é punir, né, nesse sentido? É proibir
de você usar palavras. Que tudo bem, quer falar, não, porque o logo oficial da Copa, né? A Copa lá é o logo oficial, direito de marca. Beleza, aí a gente vai entrar num outro tema, que é propriedade intelectual, que é uma besteira, mas não é o tema do episódio, então não vou falar disso. Mas, com mesmo palavras ou frases que façam alguma conotação mundial estão sendo alvo aí, pelo menos de notificações da FIFA, que é uma coisa assim, ei, ou você tira isso do ar, ou mesmo que você tiver certo, você vai ter que gastar uma porrada de dinheiro com um advogado e eu acho que você não vai querer fazer isso. Pelo menos não contra a gente. Então, as marcas acabam dando um passo para trás, mas o que está acontecendo é que campanhas de marketing estão sendo espertas e levando isso em consideração, e estão ganhando, né? E é uma coisa que não é nova, né? Esse negócio de querer exclusividade da marca, é o evento, não pode falar do evento. É uma coisa que tem vários casos, né? Então, tem caso, tipo, de Olimpíadas em 84, negócio da Fuji versus a Kodak. No fim, a Kodak acabou levando a melhor. Apesar da Fuji ser o patrocinador oficial, a galera associava mais a Kodak com a Copa do que a Fuji. E teve casos na Copa do Mundo deles expulsarem torcedores porque estavam com um uniforme, uma calça que era dada por uma cervejaria que não era patrocinador oficial. Então eles estavam lá com a marca da outra cerveja no estádio, tipo, eu tô indo com a minha roupa, tá ligado? Tipo, e daí? Se minha roupa fala Belco, né? É minha roupa. Eu não tô sendo pago pela Belco para fazer propaganda. A gente faz isso o tempo todo. Compra, paga caro ainda na camisa, porque tem como fala? Um jacarezinho, ou tem um checkzinho, ou tem uma florzinha. Dependendo da camisa que você vai usar, ele tem uma marca, essa marca vai ter o preço ali. Mas você não está fazendo propaganda da marca, é a sua roupa. Então imagina isso. Então eles começaram a fazer isso e daí começa a aparecer só que você é mesquinho, né? Quando você começa a ir atrás de pessoas que estão ali, que nem no caso a calça, teve um negócio em 2006 na Alemanha que 1.000 torcedores tiveram que assistir um jogo lá da Holanda de cueca porque eles foram instruídos a tirar as calças. Porque as calças tinham sido distribuídas pela Bavária, que é uma cervejaria, que não era patrocinadora oficial. A patrocinadora oficial era a Budweiser, né? A Busch Budweiser. E na África do Sul aconteceu alguma coisa semelhante, mas não foi 1.000 torcedores, foram 36 torcedores e era uma coisa que eles estavam com um kit promocional da marca da Bavária com a cor laranja. E por ser daquela cor laranja, então é até mais absurdo aí, porque é a cor, não tem logo, não tem nada, é só a cor do uniforme. Mas são casos que realmente aconteceram, né? Nas Olimpíadas de 2012, eles ficaram policiando a internet para não deixar coisas que fizessem referência com Olimpíadas e não fosse patrocinador oficial. Ou seja, é uma coisa que cada vez eles vão apertando mais o cerco, cada vez eles vão fechando mais e cada vez eles perdem mais. Porque quanto mais eles tentam esconder, mais eles fazem a propaganda, né? Que é isso que a marca quer. Tipo, a marca quer que se foda se ela é patrocinadora oficial ou não. Se ela não ser patrocinadora oficial na balança contábil dela vai gerar mais retorno do que ela ser patrocinadora oficial, então ela não vai ser patrocinadora oficial. E fora aqui você tem esses contratos de exclusividade que, por exemplo, a Burger King simplesmente não pode ser patrocinador oficial. Por quê? Porque o McDonald's é o patrocinador oficial. Então, para a Burger King ganhar, ela tem que vencer do McDonald's. Só que, para ela ganhar no McDonald's, ela tem que oferecer uma grana maior que o McDonald's, tá ligado? E, tipo,
E olhe lá, porque de repente, por conta do McDonald's já ser há tanto tempo, eles falam, não, tem que ser uma grana muito maior, porque o McDonald's a gente sabe que vai manter. Sabe que eles vão sempre ter interesse nisso aí. E, o Burger King a gente não sabe. Vocês podem contratar a gente, daí na próxima vocês não querem, daí o McDonald's também fala, bom, mas agora eu vou pagar bem menos, porque vocês me trocaram pelo Burger King. E são as coisas que acontecem aí. E que a gente tá vendo nessa Copa mais do que nunca, né? É o cerco mais cerrado nessa Copa e também onde a gente tá mais... Porque eu vou falar a verdade, tipo... Eu não sei se chegou até vocês essa... Nossa, toda hora que eu encosto aqui na mesa, eu dou uma balançada. Eu não sei se chegou até vocês essa parte aí dos patrocinadores, do que estão fazendo. Mas eu não sei também como que chegou em mim. Chegou através de post da internet, comecei a ver. Ah, teve um lance lá da Levi's. Depois eu falei, mas o que é isso? Ah, teve um lance do Burger King. Daí falei, não, esse do Burger King tá ridículo. Eu vou buscar o que é isso. E daí quando você vê, tipo, eu sei todas essas marcas. Levi's, deu merda. Burger King, Heinz, MetLife e Gillette. Quais são os patrocinadores oficiais da Copa? McDonald's. É o único que eu sei. Provavelmente não é o único patrocinador oficial da Copa, mas é o único que eu sei. E só sei porque eu frequento o McDonald's, então eu sei que ali tem produtos da Copa, então por isso. Nem é uma coisa que o McDonald's ganhou um cliente. Não é como se... eu não conhecia McDonald's, mas daí eu vi que ele estava patrocinando a Copa e falei, o que será que é esse Big Mac aí? Deixa eu experimentar esse Big Mac. Não. Né? Tipo, eu já conhecia. E então, meio que, né? Mas as marcas que não são patrocinadas pela Copa, você acaba conhecendo. E quando você conhece... E esses são os casos que te faz meio que falar, eu acho que eu vou comprar uma calça Levi's só pra zoar os caras, tá ligado? Os caras tão, né? Como diria o Bolsa, os caras tão zoeira, meu. Nossa, acho que foi a pior impressão do Bolsa, a imitação do Bolsa que eu já vi. Né? Tudo bem, porque ninguém lembra quem é o Bolsa. Mas então é isso. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só pra falar uma coisa, que eu não sei se vocês estão percebendo, se você tá assistindo isso em vídeo, talvez você esteja percebendo que a qualidade do vídeo tá melhor. E isso é porque eu não tô fazendo live desse. Eu resolvi que por enquanto eu não vou fazer mais live. Eu vou gravar e vou postar o vídeo. Porque eu tava tendo um problema de fazer live que tinha que configurar o Rumble, para daí o Rumble passar pro YouTube. Mas às vezes isso dava algum rolo que criava tipo 2 feeds no YouTube, ou criava um feed no Rumble, mas não era aquele feed. Depois que terminava, daí criava o episódio. Então, quer dizer que a coisa não estava funcionando. Então, eu quero ver se eu consigo fazer de um jeito direto do OBS, direto do computador, linkar todos os feeds. Porque antes, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um streaming pro Rumble, e o Rumble passava esse streaming pro YouTube. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar do meu computador e fazer multi-streaming, tá ligado? Jogar para todos os lugares ao mesmo tempo. E daí talvez juntar o X aí nessa jogada e fazer no X também. Então, sei lá, se você tem alguma opinião, já fez, tem alguma dica de como eu faço isso, manda um e-mail aí para contato@terapiadaconspiração.com, ou então manda uma mensagem lá no X no @TheNigel e me fala, eu sei que tem o StreamYard, mas eu não vou pagar o StreamYard. Tipo, eu pagava quando era tipo 20 por mês, de repente virou 100 por mês, e não vale a pena. Eu acho que vocês vão concordar que esse podcast ainda não tá no nível de gastar tipo $1.000 por ano numa plataforma de streaming. Até porque o podcast mesmo é o RSS, é o audiozão lá, é o raiz, né? Eu faço vídeo porque
Não tem mais. Tipo, a galera tá no YouTube. Porque eu estou no YouTube. Tipo, eu não escuto mais podcast no app de podcast que nem eu fazia antes. Agora eu vou lá e abro no YouTube e vejo no YouTube. Tem até uma paixão, porque que nem eu sou. Eu sou Patreon do Part of the Problem, que é um podcast que eu escuto. Foi o segundo podcast que eu comecei a escutar lá em 2015. Tipo, desde que eu escuto, eu nunca parei. Então, são mais de 10 anos seguindo esse podcast. E eu virei Patreon. Virei Patreon assim. Tô pagando $5 por mês. Não, nada exorbitante. Mas dentro desses $5 está incluído um episódio por semana que é exclusivo. Mas daí o episódio exclusivo não tá no YouTube. Ele tá lá na plataforma do Part of the Problem. Então tem que entrar no site deles. Eu acabo que não assisto. Porque eu falo, mano, se não tá no YouTube é mó trampo. Depois o player deles vai ficar travando. Porque eu uso Arc, porque eu uso Brave, sei lá, tá ligado? Tipo, tem sempre umas noia dessa. Então, deixa quieto. E simplesmente bola pra frente. E bola pra frente aqui também, vamos voltar pro nosso assunto da Copa do Mundo, que é isso. E 2026 tá, assim, o mais foda. Esse negócio de ir atrás. Para vocês terem uma noção, né, nos Estados Unidos, os estádios, eles têm tudo nome de marca. Mais ou menos que nem tá acontecendo também no Brasil. No Brasil já tinha, né, o Allianz Parque, que agora virou Nubank Park, não sei se é Nubank Park ou Nubank Arena. Você tem lá o estádio do Corinthians, que é Neo Geo, alguma coisa assim. Mas você tem, entendeu? Os estádios estão pegando nome de marca. Por quê? Porque é um grande negócio fazer isso. É um negócio para a marca e é um negócio para o clube. Porque para o clube, ele... Tipo, por que eu vou ter um nome, né? Sei lá. Estádio Municipal Dom Pedro I. Tipo, que bosta, né? E enquanto você pode ter não, vou vender o nome, deixa a marca pôr o nome e eles pagam pra gente uma grana que vai ajudar a gente a manter o estádio, porque muito mais importante do que você pôr Dom Pedro I lá no nome do seu estádio é você conseguir ter um estádio decente, entendeu? Com cadeira inteira, com arquibancada, né, que não vai cair. Então esse é o principal, com gramado, né, naqueles gramado arranca toco e vai pingando a bola. Não, é um gramado da hora. Então, vende para Allianz, vende para Nubank, deixa eles porem o nome, eles fazem a propaganda deles, fica bonito, eles vão ter interesse em deixar o estádio bonito, porque é a marca deles. Acabou. Fica ótimo, é um ganha-ganha-ganha. Tipo, ganha a marca, ganha o clube, ganha os torcedores. Acabou. Então, nos Estados Unidos, isso já acontece faz muito tempo. Você tem lá o AT&T Stadium, lá em Dallas. Você tem cada estádio ele vai ter uma marca lá que segue. E dos quantos são aqui? Deixa eu pegar o dado rapidinho. Dos 16 estádios, 15 tiveram que mudar, que mudar o nome. Mas não, todos tiveram que mudar o nome, se eu entendo bem. Não teve que tirar o símbolo. Porque é isso. 15 tiveram que cobrir o símbolo da marca. E o único que não teve que cobrir o símbolo da marca foi o da Mercedes-Benz. Porque o símbolo é parte da estrutura do estádio. Então a marca Mercedes-Benz é parte da estrutura. Então se você tirar, se você mexer com aquilo lá, você está mexendo com a estrutura do estádio. Então eles foram isentos, eles não precisaram fazer. Mas todos os outros precisaram cobrir. E daí vem a parte da criatividade. Porque a Levi's foi lá e cobriu, mas claramente dá para você ver que é o logo da Levi's. E além do mais, assim, para isso ficar melhor ainda, a Levi's pegou e mudou o logo dela nas redes sociais para ser como se fosse o do estádio lá tampado. Então, daí você olha lá, não, mas por que a Levi's está com o negócio tampado? E você vai buscar e você vai ver que a FIFA encheu o saco para eles tamparem. Então é a coisa mais ridícula
a FIFA podia deixar quieto, deixar o símbolo lá, o símbolo vai aparecer, eles vão ganhar, tipo, vão ganhar publicidade de carona? Vão ganhar publicidade de carona, mas a vida é assim, entendeu? Se tá, é que nem um negócio, teve caso também. Jogador teve que tampar, né? Colocar fita isolante no fone de ouvido, porque ele tinha lá o fone Beats by Dre. E daí, não pode, não é patrocinador oficial, vamos tampar. E daí tampa. E daí quando tampa, você olha aquilo lá, se não tivesse tampado, você ia falar, o cara tá com Beats by Dre. Ok, da hora. Agora, se não tá, você vai falar, eita, o que tá acontecendo ali? O que é aquilo lá? Daí você vai buscar na internet, e daí você vai ter mais exposição à marca. Acaba sendo o tiro no pé, acaba saindo pela culatra. Também na parte assim de coisa besta, tipo assim, na sala de imprensa lá, que os caras colocam tipo sei lá, se tem um coffee break, o que é lá, tem uns lanches lá pra galera. E daí tinha o ketchup Heinz, e eles foram lá e meteram. Imagina, é tipo você pegar e meter uma fita isolante na Coca-Cola, mano. Você mete uma fita isolante na Coca-Cola, você não tá fazendo nada. Todo mundo conhece a garrafa da Coca-Cola, conhece o logo da Coca-Cola, as cores da Coca-Cola. Sei lá, e colocar uma fita isolante. E daí, claramente, a Heinz usou isso e levou para as redes sociais. E no Canadá, ela fez uma série. Não é uma série. Como fala? Quando solta um produto. Uma edição especial do produto, que era, né, o ketchup não oficial do estádio. Claro, porque eles não podem usar da Copa, não podem usar as palavras, tal. Então é o ketchup não oficial do estádio. E mandou a ver. E até o logo, não, o slogan deles, né? Que é ainda tem que ser Heinz, né? It has to be. Ainda não. O logo é It has to be Heinz. Tipo, tem que ser Heinz. O slogan. E daí com esse do Unofficial Stadium Ketchup. Então, ketchup não oficial do estádio. Eles colocaram, ainda tem que ser o ketchup não oficial do estádio. E eles fizeram essa embalagem promocional aí. E fica muito mais da hora. Tipo, vira um meme. Entendeu? Vira um meme e viraliza e chega muito mais longe do que qualquer patrocínio oficial da Copa teria. E é isso. E o McDonald's vai ganhar muita grana com esse patrocínio oficial, sempre ganha, tudo bem, mas é porque é isso, é o McDonald's. Não acho que as outras marcas estejam tão assim, acho que a Coca-Cola, né, que eu falei da Coca-Cola, que não adianta tampar o logo, é o que sempre ganha, então ela tá sempre lá. E eles estão meio que presos, eles estão numa emboscada disso, porque como eles sempre estão aí, agora eles têm que continuar gastando essa grana para continuar lá. Porque a hora que eles saírem, a hora que a Coca-Cola não quiser pagar mais, mano do céu, a Pepsi vai entrar destruindo, vai entrar com o pé na porta, vai falar, né? A Pepsi teve um comercial uns tempos atrás com o urso polar, que acho que agora eles podem usar o urso polar, acho que não podia antes. Então é a coisa mais foda, né? Tipo, essas coisas. E tudo. A gente sabe, né? É tudo meio que uma ilusão. Assim, achar que essas marcas. Que estão fazendo essa campanha de patrocinador não oficial. Provavelmente, se eles fossem patrocinador oficial, eles estariam defendendo a mesma merda que tá defendendo o McDonald's, a mesma merda que tá defendendo a Coca-Cola, a mesma merda que tá fazendo a FIFA. Eles iam defender isso. Mas como eles estão de fora, eles são os rebeldes. E como eles são os rebeldes, eles ganham notoriedade com isso. Beleza. Mas é isso, é circunstancial a posição deles, né? A ideia deles, mas com empresa é assim, tipo,
toda a ideologia de empresa é circunstancial, porque a empresa não tem uma personalidade, não tem uma alma. Eles colocam lá a missão, a visão, a não sei o que da empresa, mas isso vale merda, tipo, não vale nada. A empresa vale tanto quanto as pessoas que estão ali dentro. Se você mudar as pessoas que estão ali dentro e mudar os valores daquelas pessoas, você muda completamente os valores daquela empresa. Por isso que essas sociedades anônimas, elas acabam sendo, tipo, empresas que vão sendo compradas por grupos e vão perdendo personalidade e já era. Por quê? Porque as pessoas ali dentro já não tem mais a personalidade da empresa, não tem mais nada. E acabou. É diferente de uma empresa onde você tem, tipo, o dono da empresa. A empresa que você tem o dono da empresa, ele vai colocar a cara dele ali, a marca dele e os valores dele naquela empresa. Beleza, né? E pode ser que dê merda, pode ser que seja tão ruim quanto se não tivesse, mas é só para apontar a diferença né? Uma empresa... A Heinz. Se a Heinz fosse a patrocinadora oficial da Coca-Cola e a Arisco fizesse alguma coisa... Da Coca-Cola. Fosse a patrocinadora oficial da Copa e a Arisco fizesse alguma coisa com a Copa, a Heinz ia querer que a FIFA fosse atrás e banisse também. Ia. Mas aí, a Heinz, para chegar a ser a patrocinadora oficial da Copa, ela tem meio que mudar a personalidade, as pessoas que estão ali na empresa e fazer isso acontecer. Né? Tipo, a empresa, ela sempre vai dançar nessa onda, tá ligado? É tipo, quando tava popular o negócio lá, quando todo mundo era woke, então a empresa acabava indo para essa linha, certo? É que nem a piada do Dave Chappelle lá, da Adidas e das calças antirracistas da Adidas, que custava $300. E ele falava, mano, eu prefiro uma calça racista de $50, tá ligado? Porque a calça, né, é o preço que eu vou pagar, do que a calça não racista ser tão mais cara. E é meio que isso, então... Então é meio que isso. Eu acho que eu dei uma viajada aqui. Mas voltando e falando, né, teve esse aí de colocar a fita crepe no Heinz, teve o Beats by Dre lá, o fone. Cara, quando que eu ia saber que o cara usava Beats by Dre lá? Tipo, nunca, mas como deu esse bafafá, agora eu sei e agora você sabe. Né, é o jogador alemão Jamal Musiala. Um nome bem alemão, cara, né? Eu acho. Jamal Musiala. Deve ser bem alemão. Então, é isso. Eles acabam fazendo marketing porque eles estão brigando para os caras não usar o nome deles e daí vira toda uma campanha em cima disso. E o caso interessante foi o caso do Burger King no Equador. Porque eles começaram a fazer uma campanha de patrocinador não oficial e em vez deles falarem, né, da Copa do Mundo da FIFA, da Copa, né, la Copa Mundial de la FIFA, como seria em espanhol, eles fizeram La Paco de Almun de la FAFI. Então até por isso vem o título desse episódio, Copa do Mundo da FAFI. Por quê? Porque daí quando você fala as palavras, né, separado, que nem Paco, vira Copa, né? Tipo, seu ouvido vai começar é que nem a história do cookie, fala cookie muitas vezes. O que você vai começar a escutar? De Almun. Nossa, até enrola a língua aqui, que eu não tô acostumado com tanto... É um trava-língua esse espanhol. E é isso, fafi. E é isso. Essa era a campanha dos caras. Fazer uma brincadeira onde eles não iam usar ali a marca, eles iam, né, brincar, mas que as pessoas poderiam assimilar com o evento. Tomaram uma notificação. Eles fizeram...
quando eles tomaram as notificações, eles fizeram uma propaganda pedindo desculpa com as palavras riscadas e falando, os advogados vão ter mais cuidado com as palavras que eles usam. Ou seja, né, eles usaram a notificação da FIFA, aí eles fizeram lá, tava lá, beleza. Só quem ia saber eram as pessoas ali do Equador. A FIFA foi lá e pá, jogou uma notificação. Jamais pessoas ficaram sabendo. Os caras do Burger King deram uma retrucada, nossa, viralizou, claro. E daí, quem se fodeu? Se fodeu o McDonald's, que pagou bilhões aí, sei lá quantos milhões pra FIFA. Vai lá, dá dinheiro pra aqueles caras trouxa lá, mano. Enquanto que o Burger King ganhou não só a publicidade no Equador, mas no mundo, né? Tipo, ganhou de graça, a FIFA deu pro Burger King essa publicidade. E acabou. E daí? O Burger King do resto do mundo não tava nisso aí, mas ganharam publicidade também. Porque é assim, às vezes você ganha publicidade junto, né? De estar ali. E tem umas coisas que faz sentido você fazer publicidade, mesmo que não seja realmente ali oficial, né? Então, por exemplo, o cara, no filme lá, no filme não, na série Mr. Robot. No Mr. Robot, o cara liga lá o computador e você vê que é um Linux. Mas você vê que é um Linux Mint, né? O Linux Mint, ele é uma distribuição do Linux feita para usuários mais básicos, né? Não é para super usuários que vão usar o computador para hackear. Por quê? Porque o Linux Mint ele tem prioridades como interface gráfica, que não é algo que você priorize num computador que é usado para hacking. E então na hora você já vê aquilo lá e fala, não, isso aí não é um computador de hacking, isso é provavelmente uma fachada. E acho que realmente era uma fachada, não sei se o cara tinha um dual boot, tinha uma partição escondida, ou como que eles fizeram lá, mas depois provavelmente ele tinha uma outra distribuição Linux mais própria para hacking. E daí você pega que nem no seriado Arrow. Nossa, o Arrow dá... E isso não é só no Arrow. São vários seriados que tem essa mesma coisa. Tipo assim, o cara tá lá com Microsoft Surface e um laptop, sei lá, um laptop daqueles que vira, assim, sabe? Tipo... E eles estão, tipo, hackeando, tá ligado? Não, a gente está aqui hackeando os russos, os chineses, os não sei o quê. E eu falo, com Windows, mano? Com Windows? Tá que pariu, tá hackeando quem, mano? Tá hackeando ninguém. Mas você tá jogando paciência aí, velho. Hackear num Windows? Tipo, não dá. Então aí fala, por que você vai... Para de pensar em merchandising nesse sentido. Põe um Windows. Põe o cara lá trabalhando no escritório dele com Windows. Põe o cara hackeando num Linux, mano. Tipo, vamos... Hackeando no Windows. É a coisa que, tipo... Que merda, velho. Né? Mesmo... Se você é da Microsoft, é tipo assim... Imagina que você é o dono da marca... Sei lá, que vende... da Volkswagen. Vamos lá, vamos pegar assim. Imagina que a Volkswagen vai patrocinar o filme e daí o cara vai falar, e daí aqui a gente vai fazer essa perseguição e vai ter isso aqui, off-road e tal, e daí a gente vai colocar aqui o Gol 1000 passando. Vai passando aonde, velho? Não, aqui na lama, não sei aqui. Falei, não, mas o Gol 1000 não vai passar aí, velho. Ele não vai nem ter chegado aí. Como é que ele chegou aí? Vocês estão subindo uma montanha. É um carro 1000, é um carro, né, ali pra cidade e tal, não é pra essa porcaria aí não, mano. Aí vocês vão ter que colocar vocês vão ter que pôr a caminhonete, como é que chama a caminhonete Volkswagen? Amarok? Acho que é. Vocês vão ter que colocar a Amarok aí, velho.
Não, Amarok não. Vamos colocar o Gol 1000. Tá bom. Então coloca o Gol 1000, mas todo mundo vai saber que é fajuto o bagulho. Essa analogia caiu por água abaixo quando eu lembrei que a Volkswagen tinha uma caminhonete. Mas beleza. Então o Burger King se deu bem nisso aí. E então é aquela coisa. A FIFA, né, tipo, ela ganha os processos, ela vai atrás dos caras. Ela multou, né, em 2014, ela multou uma cervejaria em Brasil, porque eles usaram no rótulo da cerveja Brasil 2014. Ou seja, agora você é dono da palavra Brasil e 2014. Então esse é o conflito. É o evento versus liberdade de expressão, porque nesse caso, Brasil não é uma palavra, não é trademark, né? Mesmo que trademark seja uma bosta, Brasil não é. 2014 é simplesmente o ano, ou um número, que também não é trademark. Então, por que você vai ali encher o saco? Mesmo que seja, não, mas eu tenho certeza que ele só fez isso pela Copa. Tá bom, mas ele pode. Porque essas palavras, você, né? A FIFA não é dona das palavras. É tipo essas coisas de filme, deles quererem registrar palavras pro filme, pra marca do filme. Palavras que são, tipo... palavras do dicionário. Palavras que são da língua, do dicionário, não são nomes, ou nomes de animais, ou as coisas, e eles querem simplesmente, não, ninguém pode usar. É tipo, eu tenho essa suspeita, mas eu não posso confirmar. Que o único motivo que em Jurassic World eles começaram com essa bosta de híbrido, não é essa bosta, é legal, mas, tipo assim, se você não pensar muito na ciência por trás disso, é legal. Quando o Jurassic World, quando eles começaram com esse negócio de híbrido, foi só para eles poderem ter o nome. Porque eles não podem ter o nome Tiranossauro Rex. Eles não podem impedir você de fazer um brinquedo do Tiranossauro Rex. Porque o Tiranossauro Rex é o nome do dinossauro. É um nome científico do... Não sei se é científico. É o nome do dinossauro. Que todo mundo conhece o dinossauro. Então não tem como a Universal... pegar e patentear esse nome e falar, não, só a gente pode usar Tiranossauro Rex. Não, todo mundo pode usar Tiranossauro Rex. Todo mundo pode usar Velociraptor. E todo mundo pode fazer o Velociraptor errado, que nem eles fizeram no filme. Que foi de propósito, né? A gente sabe que foi porque se fizesse o... Ninguém ia gostar de ver o Velociraptor do tamanho de um peru. Então eles fizeram um outro dinossauro, mas que é o Velociraptor. Eu não sei, tem o nome desse... dinossauro qual que é de verdade. Mas acho que eles já deviam mudar o nome. Eles já deviam trocar. Falar, não, agora esse é o Velociraptor. Esse aí, que tem no filme é o Velociraptor. E o que é do tamanho de um peru, vamos achar um nome novo. Vamos colocar Turkeysaur. Perussauro. Né? Sei lá. E deixa o nome aí. Mas então, eles só fizeram esse negócio de Indominus Rex. De, como é que chama o outro lá? Indoraptor. Eles só fizeram isso aí porque daí eles podem colocar lá Indoraptor, TM, trademark. E daí eles podem não deixar ninguém usar. Daí só eles podem vender. E daí quando o seu filho, que por alguma razão resolveu que o dinossauro favorito dele, entre todos os de verdade, o que ele quer é o Indoraptor, você é obrigado a comprar o Indoraptor do Jurassic World. Não tem como comprar o Indoraptor da concorrente. Você pode comprar o dinossauro que não tem nada a ver com, né, que é tipo, parece, mas eles têm que mudar, é o Xing Ling. Você tem que comprar o Xing Ling ou o oficial. Enquanto que se ele quer um T-Rex, você pode comprar o que você quiser de T-Rex. Você pode ir na Amazon e você vai encontrar na Amazon, bom, não na Amazon Brasil talvez, mas talvez até na Amazon Brasil, não sei. Mas você vai achar bonecos do T-Rex que são, tipo, feitos para serem não para ser brinquedo, mas para ser colecionável, de tipo demonstração. Você pode achar imitando a alçada do T-Rex.
que são bem da hora. Na minha opinião, claro. E é isso. Então, no Brasil, a cervejaria... Qual que foi a cervejaria aqui? Deixa eu buscar. A cervejaria foi multada em 10 mil reais. Ela foi... não, ela não foi multada. Não, ela tomou uma multa. Não tem aqui a multa. Mas ela teve que recolher 10 mil garrafas no período de 2 dias. E vamos ver qual que foi aqui. Aqui foi multada a Baker. 5 milhões de reais. E recolher as garrafas. Na verdade, agora que eu tô pensando, eu não sei se ela se deu bem, não, porque eu não conheço essa cervejaria. O Claudio não quis me dizer o nome. Mas eu vi, enquanto ele estava buscando ali, nos resultados que ele estava buscando, eu vi nomes ali. E de repente, não. Mas beleza, é isso. E, bom, para finalizar aqui, vamos virar o assunto. Não esquece o que você achou aí, sabe de algum caso, de alguma marca aí que quer falar, manda no contato @terapiadaconspiração.com ou então segue a gente lá no @denaijo no X. O que você achou do episódio aí gravado em vez do episódio live? Se você está assistindo em vídeo principalmente, a qualidade está melhor? Você está sentindo diferença? Então, manda aí o que você acha. E mudando aqui então, vamos falar dessa final aí. No geral, né? Visões gerais da Copa até o momento. Cara, eu achei assim, falando do Brasil. Brasil na Copa, não teve nenhuma surpresa, eu achei. O Brasil fez mais ou menos o que eu esperava que o Brasil ia fazer. Até mesmo o Neymar, que eu tava torcendo pro Neymar se destacar, eu falei, não, quem sabe ele não dá uma inspiração, sei lá, os caras jogam um remedinho do Maradona e ele tem um gás lá. E não, né, era o que era esperado, mas tudo bem, o Neymar, nossa, que foi isso? O Neymar, falei, o Neymar já tá final de carreira, já não é mais... Já não é mais o que era antes, e mesmo quando ele era o que ele era antes, ele já não queria mais, né? É o que eu já falei, quem já escutou, quem acompanha o podcast faz tempo, sabe que a minha opinião do Neymar é assim, cara, ele é muito foda. Ele é muito foda. Porque ele é bom e ele não dá, mesmo assim, ele dá a mínima, tá ligado? Tipo, o negócio o cara quer saber de gandaia, fica se envolvendo em polêmica e não sei o quê, e mesmo assim ele é bom. Ou já foi bom, né? E acho que se ele fosse disciplinado, que nem se ele fosse o Neymar com a disciplina do Cristiano Ronaldo, cara, muito fácil ele estaria ali junto com os dois até hoje, disputando quem que é melhor. Tipo, não ia ser só, você prefere Ronaldo ou Messi? Ia ser, você prefere Neymar, Ronaldo ou Messi? Sem sombra de dúvida. Agora, o Vini Júnior... Eu não vi nada demais nesse quesito. Eu sinto que o Vini Júnior, eles querem enfiar ele pela sua garganta como ídolo, mas não tem o tempo do cara conquistar, tá ligado? Porque o Neymar, cara, não sei o que tá acontecendo, mas tá saindo muito, esse R tá saindo muito zoado. Neymar, eu não sei se é porque é a primeira vez, porque eu tô escutando o feedback aqui no coisa, e eu nunca me escutei falando Neymar, mas você tá falando, mano, o seu R é muito fechado, velho. Então, o Neymar, eu acho que o Vini Júnior, eu já não tava mais falando Neymar. O Neymar começou no Santos, foi no Santos que ele virou ídolo. O Vini Júnior, eles começaram a querer empurrar esse cara, tipo assim, quem segue o futebol, sabe, acompanha o cara jogar, sabe que tava jogando bem, sabe
Mas quando que o Vini Júnior virou, tipo, notícia? Ele virou notícia por conta do lance lá dos caras estarem chamando ele de... chamando ele de macaco, ou sei lá o que estavam chamando ele. E essa foi a notícia. E ok, tipo... a reação dele pra notícia é meio... Devia ser mais madura, eu acho. Porque a resposta dele não tem que ser chorar ou se dar... Cara, mano, você é um jogador de futebol, entendeu? Os caras que estão te chamando de macaco lá, se você juntar todos eles, eles não ganham o que você ganha no mês. Se você juntar todos eles no ano, talvez não ganhem o que você ganha num mês. Eles não juntar todos eles não devem ter nem 10% do seu patrimônio. Eles são torcedor bruto ali no estádio. Tipo, eu não sei quantas pessoas. Eu tô chutando que não eram tantas pessoas, mas vai que eram tipo 100 mil pessoas. Daí talvez era um pouco demais. Mas eu duvido. Eu imagino que eram poucas pessoas. E então, tipo, ele é o mesmo caso da princesa lá, que não é princesa, que é a que casou com o príncipe, que falar que sofria racismo na família inglesa lá, tipo, nossa, você quer o quê? A empatia que a gente vai entender. Não, eu não entendo, mano. Você tá dentro da família real. Entendeu? Ninguém vai conseguir chegar nem perto disso. E você tá aí, e você tá reclamando, poxa. Tá que pariu, imagina. Então nós estamos fodidos. Então eu acho foda isso. E acho que meio que estão querendo enfiar pela goela abaixo. E o problema de quando eles querem enfiar pela goela abaixo é que também sai pela culatra. É o marketing que não dá certo. É o marketing, a publicidade que vira... não vai rolar. Tá ligado? O cara poderia até virar ídolo, se fosse por conta. Mas com toda essa publicidade aí de tipo... não, você tem que gostar dele. Você tem, porque ele tá sendo vítima de racismo. Então por isso ele tem que ser o melhor jogador do mundo. Eu não sei. Não é assim que funciona, tá ligado? Ronaldinho Gaúcho não foi assim. O Ronalducho não foi assim. O Fenômeno. Fenômeno falando lá de que tomou soco na cara, de quanto que zoavam ele, do treinador que não passava o treino certo, tal. E ele virou meio mimimi, mas foi tipo depois que ele já tinha sido jogador, já estava aposentado já, que ele começou a falar que ele tinha problema de hormônio. Ele, ai, tadinho. O milionário tem problema de hormônio. Nossa, vamos ficar com dó dele. Então essas coisas, tá ligado? Eu acho que não vai. Mas eu acho que a participação do Brasil foi isso mesmo. Era pra ter sido isso mesmo. Ainda bem, pra talvez acordar aí e ter alguma mudança aí na parte de gestão. Talvez colocar um técnico que seja técnico, que não seja só um cara ali pra fazer as vontades da confederação. Entendeu? Talvez colocar um cara que, mano, é o meu time, eu vou fazer do meu jeito, e talvez a gente consiga ter uns caras ali que sejam pessoas da equipe dele. Porque você pode juntar um monte de estrela de tudo quanto é país, que se eles não são um time, você não vai conseguir montar um time. Entendeu? Se eles não sabem jogar em equipe, eles não vão. É muito melhor você pegar o time, pega o Flamengo, pega o Palmeiras, coloca eles, coloca a camisa da seleção brasileira e toca eles pra jogar. Entendeu? Porque eles já são um time. Eles já estão ali fazendo esse trabalho. E é isso. Você pega lá, daí você fala, não, beleza, tem o Casimiro, tem tem o Vini Júnior, daí você fica lembrando da época que, né, a minha época, eu fico lembrando, eu falo, cara, eu lembro quando tinha a seleção brasileira, que eu lembrava, eu conhecia os caras, tá ligado? Tipo, eu sabia quem era, mesmo que não... esse joga no Palmeiras, ou jogou recentemente no Palmeiras, ou jogou recentemente no Corinthians, ou... Sabe? Agora parece que os caras estão tão distantes, eu não sei se é impressão, não sei se eu tô meio afastado dessa parte, mas é meio zoado. E falando da final agora, que vai ser a Argentina, cara, eu vou torcer pra Argentina.
eu decidi que eu ia torcer para a Argentina quando a Colômbia saiu, né? Quando a Colômbia saiu da Copa, eu estava torcendo para a Colômbia. A Colômbia saiu da Copa, eu falei, bom, agora o que tá é a Argentina, porque eu não vou torcer para um time europeu, não vou torcer para um país europeu. A verdade é que se você pensar do jeito assim, o país, né, que é o país jogando, tipo, você pegar lá, a Argentina é o Milei e a França é o Macron. Tipo, tudo é uma bosta, né? Tipo, sempre vai ter um motivo. Não, eu não, porque eu curto o Milei. Mas você entende o que eu tô falando. Se você não curte o Milei, você vai falar, não. Mas é que não é os caras, tá ligado? É só o país. É o país ali, a galera. Por que né, tem essa galera aqui que eu tenho muito mais chance de interagir e tem aquela galera lá que eu tenho muito menos chance de interagir? Por que eu vou ficar com a galera de lá? Tipo, só pra ser contra do daqui? Eu não sei. E a Argentina tá jogando bem, não é como se estivesse jogando mal. A Argentina tá jogando bem. E eu acho que é da hora, mas o meu ponto não é nem esse. Eu tô só viajando aqui. O meu ponto é que se você quiser torcer pra Espanha também, que se foda, velho. Porque na verdade vai torcer pra quem que você quiser. Tipo, isso é uma partida de futebol, é uma Copa do Mundo. Entendeu? Não é porque você vai torcer pra Espanha que do nada eu vou chegar na sua casa e você vai estar comendo tortilha e fazendo torada. Não, mano, você vai só tá torcendo num jogo de futebol pra Espanha. Tipo, eu fui assistir aqui o jogo de futebol no Brasil e Noruega e uns amigos aqui na Colômbia torcendo pra Noruega. E eu, beleza, por que vocês estão torcendo pra Noruega? Porque a gente apostou na Noruega. Então tá bom. Acabou, tá ligado? Por que eles estão torcendo na Noruega? Porque eles vão ganhar dinheiro se a Noruega ganhar. Eu não ia ganhar nada se o Brasil ganhasse. Foda-se. Um vai torcer pra um lado, o outro vai torcer pro outro e tá todo mundo ali junto, comendo churrasco. Coisa que tem que ser chato, e daí tem que ficar justificando. E daí, coloca no X lá. Não, porque a Argentina tem uma canção zoando os brasileiros. Puta que eu pariu! Procura a quantidade de coisa que a gente tem zoando os argentinos, velho. Só nessa Copa. Não precisa ir mais longe. Só nessa Copa. Procura a quantidade de vídeo brasileiro zoando argentino. E vê o que você acha de coisa. Toma no cu. Tipo... essa foi o desabafo do dia. E é isso. Torça pra quem você quiser. Não torça pra ninguém ou torça pros dois. Que nem o meu filho, ele torce pros dois. E daí, em vez dele sempre ficar feliz porque um dos dois ganhou, ele sempre fica triste porque um dos dois perdeu. Porque a tristeza sempre ganha. É incrível isso. Mas beleza, e espero que você tenha gostado de ter escutado aqui, tenha ficado até o final. Se você ficou até o final, gostou, recomenda para um amigo seu. Vai lá, fala, recomenda para um amigo seu que está torcendo para Argentina, para um inimigo seu que está torcendo para Espanha e vice-versa, tá bom? O importante é você espalhar esse podcast aqui e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E já sabe, para mandar e-mail é contato@terapiadaconspiração.com. No X você pode me encontrar em @TheNigel. Se você está assistindo o vídeo, tem embaixo aqui o bagulho. E é isso aí. Até a próxima. E se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.